Fala galera do canal, eu sou o Vitor Alisson e aproveitando esse clima natalino, eis a mais nova plataforma Trilha 100. Criei o curso Dev Polyglot para ajudar desenvolvedores que querem ser acima da média. E o que isso implica? Não significa necessariamente que você vai lidar só com uma linguagem específica, paradigma específico, ou arquitetura só por estar em alta, por exemplo. Aqui o foco é pensar software, dominar diversas linguagens, diversos paradigmas e principalmente tomar boas decisões de design. Desde o código ali no dia a dia, low-level design, até escolhas e decisões que podem afetar uma cadeia inteira de sistemas distribuídos, que seriam decisões ali a nível de system design e arquitetura. Dito isso, sem mais delongas, fique com parte do onboard do overview lá da plataforma e com diversos trechos de várias aulas diferentes dentro do curso, dando um cheiro aí para você do que você vai encontrar lá dentro. E espero te ver lá. Indo para o tópico de objeto de estudo, e aí apenas o macro aqui, que a gente vai discutir efetivamente do ponto de vista de tema, tá? Do ponto de vista geral. O curso trata-se de dominar de maneira holística. Não acho que os módulos é simplesmente tu soma a quantidade total de módulos e é isso. E você trata cada um como sendo um caso específico ali. Não é essa a ideia, tá? Ser holístico significa justamente o contrário disso. Você tem algo qualitativamente maior do que só a soma em si, tá? Então, a gente vai ter uma visão holística de design, de arquitetura em múltiplas linguagens, múltiplos paradigmas, vários one-times distintos, e como esses temas se interrelacionam. Então, visões específicas que a gente tem, por exemplo, no Kotlin, no modelo de concorrência, tem muito a ver, do ponto de vista de modelo de concorrência, por exemplo, com a visão em Node, por exemplo. Você consegue transladar vários desses assuntos para one-times distintos. Então, como é que essas coisas se dão efetivamente, né? Como é que um influencia o outro do ponto de vista de computação mesmo, né? Os paradigmas das linguagens, por exemplo, como é que elas se dão? Né? Tipo, como é que uma influencia a outra, coisa do tipo. O que que uma tem de vantagem, que a outra tem de desvantagem? Como é que eu consigo reproduzir certas coisas em paradigmas distintos, né? A partir de uma visão aí formal e tal. Então tudo isso a gente vai ver, vai ser bem interessante. Essa visão de design, de arquitetura é bem importante. Quando a gente fala de arquitetura, inclusive, geralmente a galera restringe muito, por exemplo, pô, vou usar um monolito modular, vai ser microserviço, vai ser event-driven, vou usar serverless com... Tudo isso a gente vai ver ao longo da formação. Mas vai muito além disso e vai sempre com viés de como essas coisas se conectam de algum modo, beleza? Porque só faz sentido a gente discutir um certo tema, dado os requisitos, dado as constraints daquele problema e tal. Você, como engenheiro, tem que ter essa visão holística, tá? Para saber o que exatamente escolher e tal. A gente vai abordar também perspectiva de análise de algoritmo na vida real. Então, uma das coisas que eu gosto de trazer bastante é que, normalmente, quando o cara vem... Geralmente, análise de algoritmo é um tema que é muito discutido na academia, nos cursos de engenharia de computação, ciência da computação e cursos correlatos, tá? E eu vou trazer uma visão também da academia para dentro do curso, mas com a visão prática de mercado de anos de experiência também. Como isso tem um impacto profundo, tá? Na senioridade de um desenvolvedor, por exemplo. Então, se você tem esse tema de análise de algoritmo linkando aí com a vida real e tal, juntamente pegando pontos específicos que a gente aprende em livros bem cultuados e tal. Além disso, existem vários livros específicos também na área da indústria, focado em interview, entrevistas e coisas do gênero. Vocês vão ver que quando você linka tudo isso, é que faz você ter uma outra visão sobre o tema, tá? É peça fundamental, Petra, que a gente não pode abrir mão na hora de avaliar, por exemplo, a senioridade de um desenvolvedor, beleza? Então é uma parada que eu vou trazer aqui muito para vocês. Distribuição, concorrência e paralelismo, e aí eu vou fazer uma visão em vários modelos de concorrência diferentes, abordando isso em várias linguagens diferentes, do Elixir, Java, Kotlin, Node ali com TS, vários outros runtimes diferentes ali, Go também, enfim, justamente para você ter essa visão holística e saber o que cada um traz de vantagem, como você trata essas coisas, o que dá para aproveitar de conceitos, por exemplo, de distribuição, de concorrência, de paralelismo, em linguagens, em runtimes e paradigmas diferentes, vou trazer essa visão também. Então, sempre esse viés aí. Então, a gente vai traduzir muito poliglota aqui para essa visão holística no desenvolvimento, beleza? E claro, né, a gente vai abordar de maneira bem completa fundamentos de arquitetura e system design, tá? Então, no módulo, inclusive, de fundamentos de arquitetura, eu vou definir o que é arquitetura, vou fazer a definição formal, vou diferenciar do tema de system design e quais são as diferenças factuais e tal, vou entrar bem nesses temas e a gente vai discutir muita coisa. Desde técnicas específicas envolvendo como fazer um monolito bem feito, um monolito modular, quando pensar já em um, quando pensar em outro. Arquitetura de microserviço também, bem padrão, quais são as técnicas em volta e tal. E quais são as técnicas específicas e como definir o processo de arquitetura para sair do zero até produção, né? O que está em volta também desses elementos na arquitetura, né? Então, sharding, caching, vários outros assuntos interessantes. Estou falando só do ponto de vista macro, já a gente entra nos temas específicos lá quando fizer o overview. Tanto com uma visão de ajudar em entrevistas e processos seletivos, como no dia a dia do trabalho. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que você vai ter um benefício muito
da hora, tá? Muito legal, tanto para passar em entrevistas, processos seletivos, como para usar também aí no dia a dia como desenvolvedor e ser de fato um cara acima da média. Então você basicamente pode seguir pelas trilhas, tá? Tá em uma ordem linear aí, da esquerda para a direita, e aí você pode começar, por exemplo, pelo módulo de design, linguagens e paradigmas, e nesse módulo em particular, a gente faz uma amálgama de várias ideias, tem aquela visão holística que eu falei para vocês, sobre como as linguagens se influenciam, como os paradigmas se influenciam, e a gente discute no detalhe, no esmero, qual é a essência de um bom design, quais são as premissas, os valores e os princípios que guiam um bom design para produzir código bom, decente, manutenível, em várias dessas linguagens, por exemplo, discute SMEL a partir de papers acadêmicos, a partir de livros bem cultuados da indústria, tipo Refactoring do Fowler, por exemplo, outros livros cultuados também, né, Pragmatica Program lá do David Thomas e vários outros, tá? O próprio livro também do Jerry DJ, bem famoso, a gente acaba discutindo também. Eu uso eles como referência nas aulas que a gente confeccionou aqui para vocês e tal. Então é um módulo bem interessante, discute taxonomia de tipos, por que a gente deveria fortemente evitar a herança, por exemplo, e por que uma linguagem como o Go nem permite o mecanismo de herança. Mas quando pode valer a pena usar, entendeu? Em linguagens que permitem. Então tudo isso a gente discute no detalhe, no esmero e tal, é bem interessante. Faz um contraponto, por exemplo, de uma linguagem completamente funcional como Elixir e compara os construtos ali que permite o Go ser da forma como é no comparativo com Elixir e faz um contraponto disso, por exemplo. Discute um pouco o modelo de concorrência, então já tangencia o concorrência aqui também, longe de ser a visão formal que a gente vai ver no módulo só específico de distribuição, concorrência e paralelismo, mas já dá um cheiro ali. Então o livro de Pragmatica Program a gente vê vários dos princípios e valores que estão em um dos capítulos lá do Pragmatica Program, como ortogonalidade, ETC, Dry, tudo usando features específicas do funcional, com Elixir, Pattern Matching, várias outras coisas interessantes, traduzindo o System Design para uma planta ali via design, né? Usando Elixir numa aplicação e tal, então é bem interessante. Error Handling, então como fazer, como controlar bem side effects que a gente pode ter na aplicação, que pode se traduzir em erro. O Rush tem uma visão específica dele, né? O Kotlin tem uma visão também multilateralizada, inclusive. Tem várias formas de se fazer, error handling, por exemplo, no Kotlin. No Java também é a mesma coisa. No Go é só de um modo. Então, qual é a visão tendencialmente melhor comparando essas várias visões diferentes, do Rush, do Go, do Kotlin, do Java, e o que a gente pode tirar de ensinamento a partir daí, né? E quais são as técnicas em volta nessa perspectiva de fazer error handling nessas mais variadas linguagens, que a gente pode transladar de uma linguagem para outra, fazer adaptações, coisas do tipo. E, tendencialmente, vocês vão ver que tem uma visão tendencialmente melhor mesmo de controlar erro nas aplicações e tal. Especialmente quando envolve, né, chamada de network, coisa do tipo, então a gente vai discutir. É um módulo que já está em construção ainda, tem 3 aulas lá, e a gente está no total mais ou menos hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, por isso que eu vou estar sempre atualizando, tá, esse vídeo aqui, cerca de papo de quase 50 aulas, beleza? Solid Principle Design Patterns com TypeScript e Elixir. Muita gente não faz isso, mas eu vou fazer uma visão de dualidade, de paradigmas diferentes, do O ao funcional, mostrando que dá para seguir Solid, beleza? E eu vou explicar isso no detalhe, numa linguagem como Elixir, por exemplo, 100%, beleza? Dá para fazer Solid estritamente 100%, seguindo todos os princípios de Solid que você costuma ver, por exemplo, em várias referências por aí, só usando funcional, só usando a ideia de módulos, structs, protocolos e tal, interface, né? É meio que sinônimo protocolo e interface, no caso do Elixir, mostrando como você pode seguir o L estritamente do Solid, por exemplo, princípio de Liskov, no Elixir. E mostra no TS também, faço comparações. Tudo isso eu vou mostrar para vocês nesse módulo e que está em construção e tal. Estrutura de dados é análise de algoritmos na vida real, né? Então já tangenciei um pouco desse ponto. Então a gente vai discutir várias das estruturas de dados bem famosas, pilha, fila, sets, variações de coisas que envolvem implementação de sets, inclusive, com coisas envolvendo hash maps, por exemplo. A gente vai falar no detalhe também sobre hash map e tal. Já falo, inclusive, nesse módulo mais introdutório, mas aqui eu vou bater muito nesse ponto, tá? Enfim, várias estruturas de dados que são bem famosas, a gente vai discutir aqui no detalhe, algoritmos de ordenação, coisas que são bem cultuadas no mundo acadêmico, no sentido de, por exemplo, né, tem várias disciplinas de análise de algoritmos de dados que tratam bem desse tema. Eu vou trazer esse tema também, com perfil acadêmico, mas linkando muito com a parte específica do que a gente costuma usar no dia a dia no mercado, por exemplo. Teste unitário, teste de integração, né, teste de aceitação, teste de carga, várias outras coisas. Distribuição, concorrência e paralelismo. Então a gente vai abordar a distribuição, concorrência e paralelismo na perspectiva de várias linguagens, tá? Então, Rush tem uma visão específica de concorrência, por exemplo, paralelismo, que é muito diferente, por exemplo, da visão que o Elixir tem. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que a visão do Elixir, especificamente do modelo do runtime do Erlang,
é a melhor possível considerando distribuição e concorrência. O que existe no mundo Java de concorrência e distribuição, por exemplo, né? Então, tem vários modelos possíveis no Java, inclusive, implementações que usam o modelo de atores. Você não precisa entender o que eu estou falando aqui agora, porque é só um overview por alto dos módulos, né? Mas que, por exemplo, tem o Aka lá, que é um cara que implementa o modelo de atores e se inspira bastante no Erlang, no Elixir. Existe isso no mundo Java, mas existe também o Reactive Programming, que permite, a partir, por exemplo, do Spring Web Flux, implementações com Reactor e tal, de fazer coisas reativas. Isso já está meio que deprecado e tende a morrer no Java. Então, quais são as perspectivas que, inclusive, o próprio Elixir influenciou o Java também. Então, a gente vai ver como é que esses detalhes de implementação estão hoje no Java, a partir do Project 1, por exemplo. Então, qual é a visão específica do Node, de modelo de concorrência? O que tem a ver o modelo de concorrência do Node com o Kotlin? São modelos de concorrência que, de alguma forma, estão interrelacionados. A gente vai discutir tudo isso lá em detalhe, por exemplo, tá? Nessa visão de distribuição, concorrência e paralelismo. Então, esse módulo aqui é MVC, hexagonal, CleanArch, CQRS+, é porque eu falo de vários padrões arquiteturais, vários estilos arquiteturais diferentes que você pode fazer na perspectiva da aplicação. Então, vou codar uma aplicação back-end, por exemplo, ou pode, inclusive, vários desses conceitos podem ser transladados também para a visão mais de front, mas aqui a perspectiva sempre tendencialmente é mais de back, tá? Então, a gente discute MVC, hexagonal, CleanArch, CQRS e muitas outras coisas, nessa visão de como produzir a partir de diretrizes específicas, maneira de se pensar a arquitetura dentro da aplicação ali no back, por exemplo, microserviço, monolito, o que for. Qual é o padrão arquitetural onde eu olho para a minha aplicação e defino, os elementos e a forma como esses elementos, esses componentes estão relacionados, como eles estão conectados e tal, tem um certo padrão aqui. Qual é esse padrão, tá? A gente define, implementa, inclusive, vários desses padrões, desses estilos arquiteturais em várias aplicações também, para vocês terem essa visão aí de contraponto e saber pensar o que tendencialmente é melhor. Dá para, por exemplo, uma aplicação enterprise padrão, de uma fintech, por exemplo, com alta volumetria, requisitos funcionais e não funcionais bem específicos que, caso sejam feridos, podem abrir margem, por exemplo, para a aplicação crescer com alto grau de complexidade e dificuldade de manter, por exemplo. E dá para fazer tudo isso muito bem só seguindo o MVC, só para vocês terem ideia, tá? Então vou discutir isso com vocês e tal, para não... tá na hora de modularizar, pensar em um CleanArch, pensar no hexagonal, pensar no que for. Às vezes não. Vejo muita gente fazendo over-engineering sem precisar, e eu vou bater nesse ponto, e às vezes pode valer muito a pena refatorar mesmo, enfim, até reescrever a aplicação em outra aplicação. Então, fundamento de arquitetura, a gente vai definir o que é arquitetura, tá? Qual é a visão de indústria, qual é a visão de academia que a gente tem hoje do ponto de vista formal. Inclusive, existe uma definição formal do I3E, por exemplo, sobre o que é arquitetura. Existem vários livros famosos, o Fowler é um cara que fala bastante de arquitetura, Sam Newman também, vários outros. A gente discute, define e discute as premissas, os valores, as diretrizes principais que te faz, por exemplo, definir bem, a partir de um processo bem definido, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, como é que a gente pode escalar, manter bem um serviço, trade-offs de disponibilidade, por exemplo, de um serviço que pode ser afetada dependendo da escolha de como tu vai dispor esses elementos da arquitetura, né, dentro do projeto e tal, dos projetos, né, se for o caso, inclusive, como é que as peças distribuídas devem estar dispersas, né, na arquitetura, e o que define essa arquitetura, uma vez que ela está definida, o que ela é. A gente discute monolito modular, certo, microserviços, event-driven conectado a isso, várias outras coisas interessantes, tá, do ponto de vista de escalabilidade, etc. Então são as premissas centrais para produzir uma arquitetura decente ali, as mais variadas distinções. Inclusive, nesse módulo de fundamento de arquitetura, eu vou definir o que é System Design e qual a diferença para arquitetura e etc. Porque System Design, na real, é meio que uma definição que tem meio solta só na indústria, tá? Geralmente muito ligada a processos de entrevista. Então aqui eu vou dar uma definição para vocês meio frouxa, tá? Porque geralmente o ideal é que tenha uma definição mais formal mesmo, a partir de livros cultuados. Não é o caso de System Design, tem bons livros, mas enfim, as definições são bem soltas, tá? Então System Design nada mais é do que, dá para dizer, tá? É controverso isso, mas é um sub-ramo ali de arquitetura, tá? Dá para dizer, de certo modo, que a gente usa tudo que a gente aprendeu de arquitetura para produzir um sistema e definir a planta desse sistema, como é que ele vai ser, etc., como é que ele vai interagir. Por exemplo, eu tenho vários microserviços que estão se conectando via fila, por exemplo, via tópico, via chamada REST, via gRPC, via o que for. Eu faço escolhas, por exemplo, também envolvendo bancos de dados e eu tenho que considerar certos requisitos funcionais e não funcionais para escalar bem esse serviço. Quais são as técnicas específicas que vai fazer eu conseguir escalar bem esse serviço? Quando eu entro nesse lado já de especificidade técnica, no projeto de sistema que você está querendo fazer, do zero até produção,
aí é um padrão tático bem definido que geralmente cai em System Design, tá? A gente vê um contraponto entre good design, ou seja, um design bom, decente, e à medida que o tempo passa, fica cada vez mais fácil adicionar novas mudanças e acumular novas funcionalidades na code base ali. Enquanto que o poor design, o design que é pobre, ruim, no começo ele até ganha, né? Você está perdendo mais tempo, você está pensando melhor sobre as abstrações, sobre o que usar, sobre o que não usar, trade-offs e coisas do tipo. Então, no começo, você vai perder velocidade mesmo. Só que, e aí o cara que está com design pobre vai shippando coisas em produção. O problema é que depois isso fica caótico, né? Depois de um certo período de tempo, isso é notadamente conhecido, né? Amplamente divulgado, amplamente estudado em várias empresas, né? Com reporte de várias empresas, vários projetos, tanto no mundo open source como na academia e tal. Então, cara, um design ruim, inevitavelmente, ele não se sustenta no tempo. Esse é o ponto que a gente quer trazer aqui. E esse design elucida o que a gente vai ver nesse módulo, certo? A gente quer elaborar boas práticas em cima de bom design, nas mais variadas linguagens que a gente vai ver ali, né? Java, Kotlin, Go e Elixir, e trazer essas vantagens para conseguir shippar coisas boas em produção. Cara, então um ponto bem importante que a gente pode começar aqui, no Clean Code, Bob Martin, além dessa citação do Fowler aí, é bom pegar uma coletânea de várias referências distintas, que o próprio Uncle Bob no Clean Code fez isso já no capítulo 1 do livro dele, tá lá, onde ele fez uma coletânea de várias perguntas para vários desenvolvedores muito renomados da indústria e da academia, perguntando o que a galera acha, o que é um código bom, um código decente, clean code, coisa do tipo. E aí um ponto bem interessante que ele respondeu, né? Esse aqui é o criador do C++, né? Dispensa apresentações aí. Eu gosto que meu código seja eficiente e elegante, né? A lógica deve ser direta. Aí já começou as especificidades que talvez você não entenda muito bem. O que é formalmente ser direto? Formalmente a lógica ser direta para dificultar que bugs se escondam. A gente vai discutir isso aqui. As dependências mínimas para facilitar a manutenção. O tratamento de erros completo de acordo já previamente com a estratégia acordada e tal, né? Então, tipo assim, se a gente for traduzir, né, resumir essa citação dele aí com as partes mais importantes e relevantes, para não falar da citação inteira, ó, a lógica deve ser direta e vai gravando, né? Dependências mínimas, o que é isso exatamente? Tratamento de erros completo, então, o que significa tratar erros bem, né, de acordo com a estratégia acordada? Desempenho próximo do ideal, isso pode abrir muita margem para interpretação equivocada, dependendo do que você considera aí como desempenho próximo do ideal, tá? E código limpo faz bem apenas uma coisa. Então, bora ver um exemplo prático em cima disso, e aí a gente vai vendo, obviamente, outras referências, outras citações, citando o que seria um código decente, bom de se manter. Bom, pessoal, até então, a gente viu uma definição formal, em cima de vários autores, enfim, do que seria um código bom, decente, que escala do ponto de vista de design, bom de se manter, etc. Em cima de um exemplo, inclusive. Então, chegou a hora da gente fazer um contraponto de ideia agora. Definir o que seria SMEL, que nada mais é do que um sinônimo para antipadrão, anomalia de código, código ruim, no sentido de tender a ser difícil de manter no curto, médio e longo prazo, tá? A gente vai definir tudo isso hoje, tá? Então, pelo subtítulo, quando eu sei que um código é efetivamente ruim, como é que eu sei, a partir do momento que eu identifiquei que ele é ruim, que eu posso melhorá-lo, certo? E como eu efetivamente consigo usar técnicas de refatoração em cima disso. Tá? Vale bem um adendo antes de a gente começar aqui, que o fato de ser um SMEL, ser um antipadrão, etc., não implica que imediatamente você tem que refatorar, tá? Esse é um ponto bem importante, que isso pode trazer mais problemas, dependendo do cenário, do contexto, etc., do que qualquer outro benefício que porventura venha a existir. A gente vai discutir hoje em detalhes, etc. Então, pegando o livro de novo aí do Refactoring do Fowler, tá? E apesar, né, de estar no livro do Fowler e tal, teve uma contribuição bem importante nesse capítulo, nessa parte específica de SMEL, do Kent Beck. Então, méritos muito para o Kent Beck, tá? Então, ele basicamente foi o cara, em tese, que cunhou esse termo antes, inclusive, do livro ser produzido. Então, a ideia de bad smell, cold smell, é isso, né? A ideia de nomear, como vocês podem ver ali, estruturas de código que são subótimas, ou seja, resolve o problema, mas está longe do ponto de vista de evolução do software ao longo à medida que o tempo passa, de que aquilo de fato vai ser uma solução decente, certo? No sentido de manter e facilitar mudanças a posteriori. Então, subótimo é isso, por definição é isso. É a maneira formal aí, inclusive, que eu peguei de um paper acadêmico, que vocês vão ver daqui a pouco, ele vai aparecer. E além de cunhar os termos, tá? Ambos catalogaram 22 code smells, que independente de linguagem, independente de paradigmas, eles podem potencialmente aparecer, e aí de cara você, tô codando, mas fui por um caminho de um smell. É bom evitar, óbvio, né? Se você já pode evitar a priori, por que você vai produzir smell, sabe? Não faz sentido. Existem também outros termos que são principalmente sinônimos de code smell, tá? Então, antipadrão, igual eu falei, né? Anomalia de código, má prática, enfim. Então, tudo isso daí é sinônimo e etc. Esse paper aqui, pessoal, tá? Inclusive, essa definição formal do qual eu falei para vocês aí anteriormente, eu tirei desse paper, tá? Do
de 2 brasileiros, inclusive, que fizeram um paper acadêmico, enfim, né, catalogando vários cold smells no Elixir, especificamente no Elixir. Então eles catalogaram aí cerca de 35 cold smells, tá? Sendo que 23 são específicos para Elixir e 12 são cold smells tradicionais que advêm do catálogo ali do Foller e do Kent Beck, tá? Bem legal isso daí. E é um paper que está na documentação oficial do Elixir. O Aline colocou junto com a comunidade esse paper e tudo mais, bem interessante. E é uma das poucas linguagens que eu conheço que tem um catálogo específico só sobre smells, tá? Então, bem legal, bem interessante. Bora para um exemplo um pouquinho mais visual, pessoal, porque como esse tema de fato é um pouquinho mais complexo do que o habitual, tá? Especialmente para muitos de vocês que estão tendo contato pela primeira vez, provavelmente, né? E mesmo que você já tenha tido contato a priori, seja em cursos de graduação, ciências da computação, engenharia, talvez você não tenha noção da relevância que esse tema tem de fato em produção. Às vezes o professor não consegue trazer isso do ponto de vista didático, elucidar ali na prática para o dia a dia do engenheiro, de um computeiro, ou mesmo de um matemático, enfim, da relevância desse tema de fato em produção, em sistemas em produção. Tá? A ideia é traduzir isso para vocês, tá? E eu espero ser feliz aí. E bora dar um exemplo aqui mais visual. Então tá, ó. Só revoltando aqui para o exemplo originalmente, né? Nada mudou, tá? Então a gente tem a lista de mensagens aqui, posições indexadas em memória, né? De 0 até n-1, certo? E em cada posição indexada em memória a gente tem nosso objeto de message lá, que tem aquelas 3 propriedades do qual a gente já falou, né? O remetente que mais enviou mensagens, o indicador booleano indicando se aquela mensagem foi lida ou não, né? E o body da mensagem, o corpo da mensagem, beleza? Então nada mudou até então. A gente vai ter que ler, vai ter que fazer no mínimo load dessa lista inteira em memória, sabendo que o que, pessoal? Então, bom frisar esse ponto aqui, tá? Sabendo que o N tende a 500k de mensagens, ou seja, 500 mil mensagens. E você pode perguntar assim, pô, 500 mil mensagens numa lista de uma vez, isso acontece de fato em produção? E uma parada bem curiosa que eu vou citar para vocês, é que eu já me deparei várias vezes em produção, tá? Em cenários piores do qual é esse daqui, do qual vocês estão vendo, que eu estou passando aqui para vocês. De um payload, só para vocês terem noção, carregar essa lista em memória de maneira total, né, de uma vez, por exemplo, consome só a lista, tá? 150 megabytes de tamanho. E, cara, às vezes você está fazendo a chamada REST HTTP para um serviço de um terceiro que já te traz o payload completo sem suporte à paginação. Já aconteceu muitas vezes comigo ao longo da carreira. E já aconteceu também de eu estar numa empresa onde eu precisava consumir um JSON que tinha megabytes de tamanho, acho que o triplo, inclusive, do valor que está aqui, oriundo, por exemplo, a partir do momento que o cara publicava a mensagem no tópico, eu tinha que consumir esse dado a partir de uma fila, por exemplo, coisa do tipo, e fazer operações em cima disso. Então, perceba que, cara, você pode se deparar, por exemplo, em N cenários parecidos com esse daqui, tá? E às vezes, por exemplo, você tem terabyte de tamanho no banco de dados e tem que fazer consultas em cima disso, sabendo que a quantidade de elementos que tem lá é bem grande, né? Bem large, bem complicado. Então, esse exemplo que eu estou passando para vocês aqui antecipa de maneira bem didática coisas da qual você pode se deparar em produção, beleza? Então, acho que é esse o ponto que eu quero trazer para vocês, tá? Explicando esse ponto em particular, tá? Do Group By. Então a gente está vendo aqui que, na verdade, o Group By é uma abstração para gerar um mapa, certo? Dado um aqui, me retorna alguma coisa de valor, que nesse caso em particular é uma lista de mensagens, beleza? Então, isso daqui é uma abstração, esse it, é porque eu poderia fazer assim, ó, message, tá? Olha como é bonito isso, né? Message.sender, tá? Aí, pô, Vitor, o que isso daqui significa? Significa que é uma função que eu estou passando exatamente com dado esse parâmetro, me retorna esse valor. Inclusive, poderia ser um bloco de construção aqui, de fato, tá? Mas não é o caso. Então, quando você está fazendo message.sender, message, né? E aí message.sender, o que significa? Significa que eu posso fazer it.sender. Então, é uma construção sintática para ser algo mais expressivo, mais semântico, e você não perder tanto tempo fazendo o mesmo tipo de boilerplate. Kotlin tem esse foco grande, como eu já falou no vídeo anterior, de expressividade, semântica e tal. Então, até aqui, beleza, né? Então, aqui eu acho que vocês entenderam. Mas para explicitar mais ainda, a gente pode criar uma função aqui, tá? Que é o group by sender, tá?
E aí, ao invés de ser isso daqui, eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar ainda mais claro e deixar claro que isso daqui é uma função, porque às vezes dói um pouco explicar isso para algumas pessoas que têm um viés muito hiperativo de se pensar, especialmente pessoas que vêm do Java, por exemplo, não tem um hábito tão grande. Então, group by sender, tá? E aí eu vou gerar a função aqui só para vocês verem, ó. Vou deixar aqui no escopo do main. Então tá lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar, na real, uma string, certo? Então, que é o sender ali. Então, to do aqui, deixa eu tirar esse to do. Posso até fazer assim, né? Que no Kotlin é bem semântico as coisas. Eu posso fazer message sender. Tá lá, galera. Legal isso. Então, na verdade, você percebe que tem variantes de construções sintáticas. Toda linguagem normalmente vai ter mesmo para esse ponto particular de high order function, passar a função como parâmetro, permite abstrações legais de você reusar código por composição de função e tal. Então, quanto mais ortogonal normalmente é um método, lembra que eu já falei um pouco disso, mais fácil é você passar a função como parâmetro, funções genéricas e coisas do tipo. E esse é o caso aqui. Só que isso daqui não é uma maneira mais... que é um viés mais de te ensinar o jeito do que está acontecendo por debaixo dos panos. Mas a gente não precisa fazer isso, né? A gente pode voltar para o código anterior aqui, que é esse it sender, beleza? Beleza, espero que tenha ficado claro aí um pouco para vocês do que aconteceu aqui. Use e abuse disso numa eventual entrevista e saiba explicar um pouco do que está acontecendo quando você faz um group by desse tipo. Que a pessoa pode falar, não, beleza, eu entendi que você usou essa abstração, mas agora coda na mão aí um pouco dela concretamente e deixa a gente ver acontecendo, entendeu? Então, por isso que eu mostrei os dois lados ali específicos, porque na entrevista pode ser bem útil. Beleza, dito isso, a gente precisa fazer mais uma coisa, que é o quê? Agora eu preciso... Aqui eu só agrupei. Eu não peguei ainda quem é o cara que está mais enviando mensagens ali, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o max by or null, tá? Agora a gente vai falar sobre ortogonalidade, tá? Então é um tema, é um princípio bem importante de design que você encontra também lá no Pragmatic Programmer. Então, ao lado do Dry, eles permitem você cumprir o objetivo lá do ETC, o Easier to Change, lá que a gente já comentou do David Thomas e do Hunt. E a ortogonalidade a gente vai definir formalmente, a gente já aplicou inclusive esse princípio em aulas anteriores, especialmente no começo lá quando a gente fez o refactoring e tal, de Java, reescrito em Go, reescrito em Kotlin. Mas a ideia aqui é dar um pouco mais de formalismo e, obviamente, complicar um pouco mais a partir dos exercícios, tá? Sem mais delongas, bora lá que tem bastante coisa pra gente ver. Então, ortogonalidade é um princípio frequentemente tratado como algo implícito a partir de outras técnicas. Então, quando você pensa em modularização, técnicas de modularização, inclusive, tá relativamente um pouquinho até em alta a ideia de monolito modular, por exemplo. Então, essa ideia de modularizar, pensar em bounded context a partir de domain-driven design, coisas do tipo, e aí criar módulos, submódulos e tudo mais, basicamente é uma derivação praticamente imediata a partir desse princípio de design que é ortogonalidade. O próprio MVC tradicional, com Rails, Spring Web MVC e vários outros frameworks aí que seguem o padrão MVC, o MVC já é uma tentativa de deixar as coisas um pouco mais ortogonais ali na planta da sua arquitetura, tá? A gente vai entrar nesses detalhes. Só que um ponto bem interessante que o David Thomas e o Hunt colocam lá no livro é o seguinte: eles denotam que isso na verdade é um erro quando você pensa que isso deveria ser algo implícito a partir de certas técnicas tradicionais. Na verdade, você deveria guiar toda a sua codebase com esse pensamento de ortogonalidade. Então, eu tirei exatamente da página 39 do livro, se você quiser checar e dar uma olhada lá, é bem bacana. Ele entra bem nesses detalhes. E ele diz, ó, uma vez que você aprende o princípio da ortogonalidade diretamente, você notará uma melhora significativa do sistema do qual você vai eventualmente produzir. Então, assim, ortogonalidade é um princípio bem pétreo, tá? É basicamente consenso de que ele normalmente vai ser um bom guia, uma boa bússola ali para você produzir sistemas fáceis de manter e, obviamente, cumprir ali com o ETC, que a gente já comentou. Então, bem legal. Entrando um pouco mais no detalhe, né, o próprio David Thomas abre o capítulo explicando de onde vem o termo, basicamente é um termo emprestado da matemática, que basicamente dois vetores são ortogonais, né, dois segmentos de reta são ortogonais, desde que ele forme um ângulo entre si, ali entre os dois, de 90 graus, certo? Então, bem tranquilo. Então, você pode ver dois vetores ali, na legenda ali ao norte, ao leste, e eles são completamente independentes, tá? E a única condição é que eles precisam formar um ângulo de 90 entre si. E aí o movimento de um interfere no outro e etc. Então essa é a definição que ele pegou emprestada, ainda sem entrar no detalhe, traduzindo isso para software ainda. David Thomas e o Hunt usam esse termo de ortogonalidade para se referir ao fato de que vetores em direção e sentido diferentes andam em direção e sentido diferentes sem interferir um no outro. Então, a ideia de independência você provavelmente já deve estar conseguindo linkar as coisas, né? Eu consigo produzir um efeito colateral em um sem interferir de maneira imediata ou interferir de maneira nenhuma, que é o preferível, inclusive, né? Em outra função, em outro método. Foi.
Fala galera do canal, eu sou o Vitor Alisson e aproveitando esse clima natalindo,